Bom, crianças, então vamos lá para a página 16. Exercício 2. Urbano ficou um pouco em dúvida sobre a diferença entre migração temporária e migrações permanentes. Ajude-o a entender esses conceitos ligando as situações ao tipo de migração que caracterizam. Então, temos aqui a temporária e a permanente. Para relembrar, vocês podem estar lendo na página 7, tá? Que nós já estudamos. Aqui é só recapitulando. Questão número 3. Leia as frases a seguir e assinale com um X as afirmações corretas. Os refugiados saem de seus países de maneira forçada. Os refugiados são bem acolhidos em todos os países. Todas as pessoas refugiadas merecem apoio e proteção. As pessoas mudam-se de um lugar para o outro por diferentes motivos, como a procura por novas oportunidades ou para fugir de crises e guerras. Tá? Então, aqui está falando sobre os refugiados. Nós já estudamos também na página 6 e na página 9 fala dos refugiados que estão no Brasil também. Então, vocês podem estar relembrando, lendo as páginas. 4. Ita é um imigrante. Saiu de Mato Grosso do Sul e foi morar em São Paulo, pois seu pai foi trabalhar nesse estado. Ele sabe o quanto é difícil mudar de um lugar de vivência para o outro. Por isso, ficou pensando em ações que poderiam ser realizadas para ajudar os grupos de pessoas que foram forçadas a se mudar de seu país por motivos de guerra, como a guerra, os refugiados. Então, aqui tem um mapa mostrando Mato Grosso, a saída do Ita para São Paulo. Aí tem a alternativa A. O que você sugeriria a ele como uma ação importante, né? O que você pode sugerir ao Ita como uma ação importante? Quais ações seriam importantes aqui, né? Aí vocês vão responder com as próprias palavras. Alternativa B na página 17. Em sua opinião, quais seriam possíveis finais felizes para histórias dos refugiados? Então, assim, o que vocês acham que poderia acontecer para a história dos refugiados ter um final feliz? Também é uma resposta pessoal. Alternativa 5. A chegada de pessoas de outras regiões de um país ou ainda de outros países pode interferir no modo de vida e na formação cultural do local para onde foram, por quê? Então, pode contribuir essa formação cultural? Então, vocês vão estar respondendo, tá? Questão número 6. Entre as contribuições dos imigrantes para a cultura local está a culinária. No lugar onde vive, há exemplos de pratos típicos ou de outras tradições culturais trazidas por estrangeiros ou de outras regiões do Brasil? Escreva sobre elas nas linhas abaixo. Então, aqui nós temos pratos típicos de outras regiões. Vocês vão estar lembrando e escrevendo aqui. Resposta pessoal também. Questão número 7. Veja abaixo a tabela que a professora Elaine mostrou aos alunos. Ela indica o número de brasileiros que deixaram o Brasil de 2011 a 2018 para viver em outros países. Então, tem aqui a tabelinha, saída definitiva do Brasil, de 2011 a 2018, e o número de imigrantes que saíram em cada ano. Aí, vocês vão responder a alternativa A. Observe a quantidade de imigrantes que saíram definitivamente do Brasil a cada ano. A que conclusão você chegou? Então, essa quantidade de imigrantes aumentou, diminuiu? É a mesma, parou? Vocês vão estar olhando na tabela e vão estar respondendo. Alternativa B, quais motivos têm colaborado para as pessoas deixarem nosso país e passarem a viver em outro? Então, quais os motivos que levam essas pessoas a saírem dos seus países? Vocês vão responder com as próprias palavras. Aí nós vamos passar para o capítulo 2, que é a longa jornada dos seres humanos pelo mundo. Ponto de partida. Alejandro, no dia seguinte, voltou com a mãe à escola Mundo Mágico. Ele novamente foi convidado para participar da aula
com a turma de Anita enquanto sua mãe trabalhava na cantina. Na aula de matemática, as crianças estavam estudando a distância entre os lugares, quando surgiu uma curiosidade. Com a ajuda da professora Elaine de um mapa, Alejandro tentou esclarecer a dúvida dos alunos. A Venezuela é um país localizado ao norte da América do Sul e faz fronteiras com o Brasil, a Colômbia e a Guiana. A capital da Venezuela chama-se Caracas. Então aqui, olha aqui. Qual foi a distância percorrida por Alejandro e sua família da cidade de Caracas, na Venezuela, a São Paulo, no Brasil? Aí Alejandro está mostrando aqui no mapa para se ter a ideia, né? E na apostila de vocês o mapa é colorido. Aí ele responde: meu pai disse que foram mais de 6.000 quilômetros percorridos de carro. Levamos dias para chegar ao destino final. O deslocamento de pessoas pela superfície da Terra, como você já sabe, ocorre há muito tempo. Os primeiros grupos humanos a deslocarem-se pelo planeta saíram da África há mais de 2,4 milhões de anos. A professora Elaine, aproveitando o interesse dos alunos, perguntou a eles se sabiam dizer em que lugar da Terra os primeiros hominídeos surgiram, por volta de 4 milhões de anos. Vocês já ouviram falar nesse termo, hominídeos? Tem aqui no glossário. Hominídeo, referente aos indivíduos com características humanas e aos seus ancestrais fósseis, ok? Então, hominídeo são seres que eles encontraram nesses fósseis com características humanas. Vamos dar sequência na página 19. Para que respondessem completamente, a professora mostrou a eles o seguinte mapa que representa um país da África. Olha aqui, Etiópia, a área dos principais sítios arqueológicos. Aí no mapa a Etiópia está em verde. Aqui do lado tem uma legendinha. A Etiópia é a região da África com mais registros materiais de vestígios humanos do passado. A área onde foram encontrados os fósseis mais antigos é essa área que está em verde, tá? Número 1. Observe no mapa a região pintada de verde, que os cientistas acreditam ter sido o lugar de origem dos seres humanos. Você já ouviu falar desse país? Se já ouviu, o que sabe sobre ele? Então, vocês já ouviram falar da Etiópia? Se já ouviram falar, vocês vão escrever o que vocês conhecem sobre esse país. Nessa região africana foram encontrados restos de hominídeos muito antigos, alguns com mais de 3 milhões de anos, como é o caso do fóssil batizado como Lucy, encontrado em 1974. Lucy é considerado o fóssil de antepassado humano mais antigo e mais completo encontrado até hoje. Lucy faz parte do grupo de hominídeos que não chegaram a migrar para fora da África, apenas dentro do próprio continente. Foi só por volta de 2,4 milhões de anos atrás que um outro grupo de hominídeos, conhecidos como Homo habilis ou Homem hábil, deu início às migrações fora da África. Aí nós temos aqui uma imagem, a reprodução do fóssil Lucy e a reconstrução de sua aparência apresentados em museu no Japão. Página 20. Os lugares onde podem ser encontrados vestígios humanos primitivos são chamados de sítios arqueológicos, tá? Então, sítios arqueológicos são lugares onde pode ser encontrado vestígios dos homens primitivos. Estudando esses vestígios, podemos conhecer muita coisa sobre o cotidiano dos primeiros homens. Aqui ao lado nós temos uma imagem. Restos fósseis encontrados em escavação de sítio arqueológico. Hora da pesquisa.
A tarefa de estudar os vestígios do passado não é simples. O estudo deles envolve profissionais e métodos muito particulares. O arqueólogo e o antropólogo são profissionais que estudam vestígios humanos do passado. Utilizando a datação por carbono 14, descobrem quanto tempo têm os fósseis e os objetos encontrados. Aí aqui também está pedindo para realizar uma pesquisa e descubra o significado. O que significa arqueólogo, antropólogo, datação por carbono e fóssil. Então, de igual modo, vocês vão realizar essa pesquisa, vão estar escrevendo numa folha o que significa e vai tirar foto e mandar para uma foto bem focalizada. Escrevam forte, porque as fotos a gente não consegue enxergar muito bem na foto. Quando manda uma foto pelo WhatsApp, ela fica ilegível. Então, a maioria das lições não dá para ler com exatidão o que vocês escreveram, tá? Então, quando for mandar fazer esse trabalho, vocês façam, escrevam forte, bem bonito, capricho, crianças. Não podem esquecer do capricho, tá? Aí vocês vão fazer. Não precisa ser muita coisa, seja uma resposta objetiva. O que significa um arqueólogo, um antropólogo e o que é datação por carbono 14 fóssil. E vocês vão fazer essas atividades, são 3 atividades que vai ficar para o dia 13 de maio, tá? Então, no dia 13 de maio, eu quero que vocês me apresentem um poema concreto, né, que vocês vão fazer uma palavra de empatia para os refugiados, né? Aí vocês vão fazer uma pesquisa de elementos culturais, quais elementos culturais, né? Agregaram a nossa cultura, tá? Tem na nossa cidade. E eu quero saber o que significa arqueólogo, antropólogo e datação por carbono 14 e fóssil. Então, são 3 atividades que valem nota, tá? Que valem a professora vai estar avaliando vocês nisso, então vai ajudar vocês. Então, vocês têm essas 3 atividades de história para me entregar dia 13 de maio. Fez antes, terminou antes, é coisa simples, tá, crianças? Não tem nada complexo aqui. Não quero uma folha, 2 folhas de caderno escrito, nada disso. É coisa simples e objetiva. Também a pesquisa de elementos culturais não precisa fazer pesquisa de 4, 5, 10, 15 imagens. Não, é coisa simples, tá? Que a Pro tá pedindo para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui da página 20. Nós vimos aqui uma imagem do fóssil arqueológico, né? Do sítio arqueológico, né? Restos fósseis encontrados nessa escavação. E nós vamos para a questão número 2. Além de ossos, quais objetos você imagina que possam ser encontrados nos sítios arqueológicos e que possibilitem conhecer o modo de vida dos primeiros humanos? Quais objetos vocês acham que podem ser achados? Ok? Vocês vão escrever resposta pessoal aí. 3. Hoje em dia, como podemos estudar o passado? Como nós podemos estudar o passado? Lembre-se do que você já estudou em anos anteriores. Por meios de quê? O que a gente pode estar olhando, vendo, analisando para estudar o passado? Que materiais a gente pode usar, tá? Resposta pessoal. Os vestígios dos sítios arqueológicos são parte da cultura material de um povo. Veja a seguir alguns exemplos de materiais que podem servir como objeto de estudo do passado. Então, nós temos aqui uma imagem. Artefatos encontrados em sítio arqueológico, vasos, pontas de flechas, raspadores e cortadores. Glossário. Cultura material. Todo objeto e utensílio
produzido pelos seres humanos ao longo do tempo e que carregam em si a cultura de povos, grupos sociais, etc., que os criam. Isso é que é cultura material. Página 21 agora, crianças. Compreendendo documentos. A turma estava bastante curiosa sobre a vida dos primeiros humanos. Embora tenham se passado milhares de anos desde que habitaram a Terra, é possível saber várias coisas a respeito da época em que viveram, graças aos vestígios que deixaram. Anita ficou com uma dúvida. A professora Elaine explicou que os primeiros humanos não deixaram registros escritos como cartas ou livros, pois não utilizavam essa forma de comunicação. Eles costumavam comunicar-se por meio de pinturas nas paredes, conhecidas como pinturas rupestres. Por meio delas, os pesquisadores podem descobrir mais sobre os tempos antigos. Essas pinturas estão espalhadas pelo mundo todo graças à migração dos diversos grupos humanos. Muitas delas estão preservadas até hoje. Olha aqui. Os primeiros humanos não deixaram nenhum escrito que pudessem ser estudado? Não. Então, naquela época, não era usado esse tipo de comunicação. Eram feitas as pinturas rupestres que eles desenhavam nas pedras. Olha aqui um modelo, um exemplo aqui, 2 exemplos. Pintura rupestre em Lagoa Santa, Minas Gerais. Feita há cerca de 10.000 anos. Pintura rupestre encontrada em sítio arqueológico na Líbia. Muito interessante essas pinturas, né, crianças? 1. Observação. Observe com atenção as pinturas rupestres acima. O que você consegue identificar nos desenhos? O que vocês identificam? Que elementos que tem aí nesses desenhos? 2. Que informações sobre o modo de vida dos homens primitivos essas imagens nos permitem saber, né? Olhando nessa pintura, o que a gente consegue saber sobre os homens primitivos? O que eles faziam, como eles faziam, né? Você sabia? Nessa época também não tinha caneta, não tinha lápis como nós temos hoje. Ah, eu quero desenhar, é fácil, eu pego ali, né? Nessa época não. Então, como que eles desenhavam? Como que eles conseguiam fazer o desenho nas pedras? Olha, para fabricar a tinta usada nas pinturas, os homens primitivos faziam uso de clara de ovo, carvão, fragmentos de óxido de ferro, sangue e água. Tudo isso era usado para eles poderem desenhar. A tinta era feita dessa maneira. Muito interessante. Então, vamos à página 22. 3. Podemos considerar as pinturas rupestres como fontes históricas. Como elas podem ajudar os pesquisadores a conhecer melhor os tempos antigos? Então, vocês vão estar dando uma resposta pessoal. O que essas pinturas mostram, né? O que a gente consegue ver através dessas pinturas e como que elas podem ajudar os pesquisadores para conhecer como foi o tipo de vida desses tempos antigos. O longo caminho. Página 22. A viagem de Alejandro e sua família da Venezuela para o Brasil foi longa e, como se deslocaram de carro, levou dias. Foi a viagem mais longa que ele já havia feito. 1. E você? Lembra-se de alguma viagem longa que fez com a sua família? Sabe dizer se essa viagem demorou mais ou menos de um dia? Gostou da paisagem que viu pelo caminho? Né? Então, vocês vão recordar aí as viagens que vocês já fizeram em família e como que ela foi, ok? A cada movimentação populacional,
os antepassados humanos espalhavam-se para outros continentes, ora em grupos formados por muitas pessoas, ora em grupos pequenos. Veja a seguir o mapa que a professora Elaine mostrou aos alunos, com as indicações dos caminhos percorridos pelos primeiros grupos humanos da África em direção a outras partes do mundo. Então aqui, ó, tem um mapa aqui da rota das primeiras migrações humanas. Olha só que interessante. As primeiras migrações humanas, ó, saindo da África, do deserto de Saara, eles foram para a Europa, Ásia, Filipinas, Nova Guiné, Polinésia, Sibéria, Alasca, América do Norte e chegaram na América do Sul. Aí tá a trajetória, né? A rota das primeiras migrações humanas. Página 23. Continuando a questão número 2. Observando o mapa, é possível dizer que havia uma única rota de migração dos primeiros humanos? Olha lá e observem se havia uma única rota e respondam. 3. Quais foram as formas de deslocamento utilizada pelos humanos primitivos? Como que eles se deslocavam? Ok? 4. Com a ajuda do professor, responda. Qual foi o último continente que os primeiros humanos chegaram? Então, aqui nós fizemos a leitura da trajetória. Vocês vão observar pela seta indicando, né? E vocês vão ver qual foi o último continente que os primeiros humanos chegaram. De acordo com os cientistas, os antepassados dos humanos modernos surgiram na África por volta de 300 mil anos atrás e teriam convivido com outras espécies de hominídeos. Há cerca de 200 mil anos, eles migraram para fora da África em direção a outros continentes. Esses deslocamentos duraram milhares de anos e permitiram que os seres humanos ocupassem diversas regiões do mundo. Esse longo processo permitiu às populações que ocuparam os diversos ambientes do mundo evoluir de maneiras diferentes, adquirindo aspectos físicos variados e desenvolvendo tecnologias e hábitos culturais diversos. Olha aqui, tem uma imagem, né? Olhando para essa imagem, na questão 5 está a pergunta. A imagem acima reflete a diversidade? Olhando essa imagem aqui, eu vejo a diversidade? Se sim, vocês respondam com sim. Se acha que não, de que maneira? De que maneira? Como eu posso perceber se há diversidade ou não? O que eu observo nessa imagem? Converse sobre essa questão com os colegas e o professor, depois anote suas conclusões. Então, aqui, nós vamos para a página 24. Bom, crianças, hoje, então, nós vamos ficar na página 23, tá? Na página 23, vocês vão estar respondendo as questões com calma. Acompanhe a leitura como a Pro fez aqui, né? Em sala de aula, a Pro também faz a leitura. A diferença é que nós temos o diálogo, né? Cada um pondo o seu ponto de vista, o seu pensamento, que você já conhece ou não. Então, vocês respondam essas questões. A Pro, no final da tarde, vai mandar o vídeo da resposta, né? Tem muitas respostas que são pessoais, então cada um tem uma opinião, vai mostrar a opinião do seu jeito, né? E não esquecendo que história, vocês têm 3 atividades para fazer para o dia 13 de maio, né? Então, aqui a Pro vai estar falando de novo sobre essa atividade. Então, eu quero que vocês façam um poema concreto de uma palavra da língua portuguesa, de empatia para os refugiados
uma pesquisa dos elementos culturais que nós vemos na cidade onde nós moramos, né? Vocês pesquisem alguma imagem que vocês falam, ah, isso aí foi contribuição cultural, né? Para nossa cidade, para onde nós vivemos. 2 imagens, pode ser, não precisa ser mais. E vocês vão fazer uma legenda. E por último, eu quero que vocês escrevam para mim o significado de arqueólogo, antropólogo e a datação por carbono 14 fósseis, ok? Então, não esquecendo, crianças, caprichem na letra, na apostila, tá? Vocês que têm o costume de fazer a letra muito pequenininha, pede uma gentileza, façam a letra um pouco maior, não afirma mais o lápis sobre o papel, tá? Nos trabalhinhos também, esses trabalhinhos, depois que vocês pesquisarem, vocês podem até faz o rascunho e passa limpo na caneta, tá? Com uma letra assim bem caprichada, porque fica mais fácil da Pro estar visualizando por foto, tá bom? E boa aula para vocês. Surgindo dúvidas, manda para a Pro tá aqui à disposição de vocês. E até mais, crianças. Beijo para vocês.